Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 14 de maio de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, aqui estamos, mais uma vez, agradecidos por esta oportunidade de termos conseguido chegar à Casa de Abel Sebastião de Almeida, estarmos bem, com saúde. Valorizamos muito isso e valorizamos muito esse acolhimento, essa proteção dos nossos abnegados, amigos da egrégora protetora da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Então, meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui fazemos a leitura de uma página preparatória que é absolutamente importante para a estabilização dos nossos pensamentos, para a harmonização tão necessária nos trabalhos de uma casa espírita. Gostaria de informar, amanhã já teremos o recolhimento do óleo de cozinha usado, que fica no nosso tonel. Teremos então um outro tonel vazio, então não nos esqueçamos de trazer o nosso óleo de cozinha usado para cá, porque ele será reaproveitado posteriormente e renderá recursos para a nossa casa, o equivalentes a 2 bolsas padrão. Né? É uma contribuição que nós podemos fazer para os trabalhos e para a ecologia, né? Melhorar a qualidade de vida no nosso planeta. O espírita, ele tem que pensar ecologicamente. Hoje também é um momento sempre importante de nós lembrarmos do nosso grande confrade Divaldo Pereira Franco, que está na pátria espiritual, fez o seu trabalho aqui com muito louvor, né? Tem uma grande folha de serviços prestados à comunidade, né? Ao bem comum, e com certeza ele está muito bem assessorado no plano espiritual. E os trabalhos lá, nós sabemos, não faltam. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, ele sempre foi um trabalhador incansável. Aqui, enquanto encarnado, não deixará de ser no plano espiritual, até que volte ou ao nosso planeta ou ao outro planeta, né, para dar continuidade a um trabalho. Então, meus irmãos, agora eu vou pedir à nossa irmã Jace para fazer a leitura de uma página preparatória. Ela é intitulada Estudar Sempre e ela foi extraída do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Boa noite. Do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, Estudar Sempre. Se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhes os ensinos. De Emmanuel. A maioria dos homens habituou-se a crer que médium só o é aquele que, em mesa específica de trabalhos mediúnicos, psicografa ou fala, ouve ou vê os espíritos, alivia ou cura os enfermos. O pensamento geral, erroneamente difundido além fronteiras do espiritismo, é de que médium somente o é aquele que dá passividade aos desencarnados, oferecendo-lhes a organização medianímica para transmissão da palavra falada ou escrita. Em verdade, porém, médios somos todos nós que registramos
consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos espíritos, externando-as, muita vez, como se fossem nossas. Ao discutirmos tema elevado, em qualquer lugar e hora, somos, algumas vezes, intérprete de espíritos sérios que de nós se aproximam, atraídos pela seriedade da conversação. Contrariamente, em momentos de invigilância vocabular, no trato com problemas humanos, atraímos espíritos desajustados que, sintonizados conosco, nos fazem porta-vozes de suas induções. O aprimoramento moral contribui para que, na condição de médios, de receptores da espiritualidade, afinizemos com princípios elevados. O estudo e a fixação do ensino espírita coloca-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. A doutrina espírita possibilita a defesa do médium, resguarda-o contra processos obsessivos, equilibra-o no dia a dia da existência. O conhecimento doutrinário beneficia aqueles que, em sessões mediúnicas, operam no intercâmbio, assim como aqueles que, sem se aperceberem, transmitem na conversação inspirações da esfera espiritual. Estudar sempre dá segurança à caminhada. Bom estudo para todos nós. Pois é, meus irmãos, estudar sempre nos dá a segurança para o exercício adequado, correto, seguro da mediunidade. Nunca nos esqueçamos, temos que ser constantes estudantes, né, da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem professor, não tem mestre, tem estudantes. Então, meus irmãos, vamos agora prestar a máxima atenção ao nosso irmão Mauro Oliveira, que vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, desta feita, nos apresentando um estudo do capítulo 30, que fala do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine e que a espiritualidade maior possa nos inspirar, nos intuir naquilo que for possível. Capítulo 30, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É um capítulo que não há muito que se refletir no sentido dele ser bem objetivo com relação aos artigos. É o estatuto, né, do que seria hoje como na nossa casa. A gente vai tentar aproveitar o fato que no estudo de obras póstumas esse capítulo também recaiu sobre mim, quando a gente falou sobre a fundação da sociedade. Então a gente colocou alguma coisa relacionada à história da Sociedade Parisiense. Ela foi fundada a 1º de abril de 1858 e autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o aviso do excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Kardec, na verdade, lança e coloca esse regulamento no Livro dos Médiuns para ele servir de base, pelo menos naquela ocasião, para o surgimento de outros centros, de outras sociedades, né, que poderiam utilizar esse caminho
e adaptar cada realidade, a realidade de cada casa, né? Com certeza, os estatutos da casa de Irmão Abel não é o mesmo, não é igual a de outras casas. Cada uma vai atendendo as características, né, de cada grupo. Kardec bota exatamente essa nota dizendo isso, quando ele diz: conquanto este regulamento seja fruto da experiência, não o apresentamos como lei absoluta, nem poderia, né? Justamente por essa situação que eu coloquei, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades aos que as queiram fundar, os quais aí encontrarão os dispositivos que lhes pareçam convenientes e aplicáveis às circunstâncias que lhes sejam peculiares. Embora já simplificada, essa organização ainda poderá ser muito mais quando se trate não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas que apenas necessitam adotar medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Apresentamos-lo igualmente para o governo dos que desejam manter relações com a sociedade parisiense, quer como correspondentes, quer a título de membros da sociedade. O importante aqui que ele coloca é que você regular trabalhos, independente de ser uma sociedade, um centro espírita formalizado, é sempre importante, né? Porque você dá as diretrizes dos trabalhos a serem efetuados na casa. Então, ele coloca que o que ele botou aqui é simplificado. E essas reuniões aqui que ele botou, né, pode ocorrer e ocorriam, e poderia ter uma espécie de normas, né? Não um regulamento necessário para que fosse passado para o prefeito, como foi colocado aqui, de polícia, para que se oficializasse, mas que tivesse as diretrizes do trabalho a ser desenvolvido na casa, né? Nas reuniões, inclusive. Nós botamos aqui, inclusive, já que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é considerado, entre aspas, a primeira, né, o primeiro centro espírita constituído oficialmente, na Revista Espírita de abril de 1868, o Espiritismo em Cádiz, na Espanha, Kardec coloca e exatamente explica que eles reivindicam o fato de terem sido um dos primeiros centros espíritas com as manifestações, né, com organizado e tudo mais. E aí Kardec coloca isso na revista. Os espíritos de Cádiz reivindicam para a sua cidade a honra de ter sido uma das primeiras, se não a primeira na Europa, a possuir uma reunião espírita constituída, recebendo comunicações regulares dos espíritos pela escrita e pela tipologia. Lembrando as pancadas, né? Sobre assuntos de moral e de filosofia. Com efeito, esta pretensão é justificada pela publicação, em 1854, de um livro impresso em língua espanhola, 3 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Contém de início um prefácio explicativo sobre a descoberta das mesas falantes e a maneira de as utilizar. Depois, a relação de respostas a perguntas dirigidas aos espíritos numa série de sessões realizadas desde 1853. Kardec coloca que é até justificável eles estarem reivindicando isso. O que a gente coloca entre parênteses é essas reuniões ou essa formulação, como ele colocou ali no livro, não necessariamente significou que aquelas reuniões fossem oficialmente constituídas. Lembrando que a Espanha foi um país muito forte em relação à Inquisição. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, que a força, né, da religião predominante na época talvez não tivesse facilitado isso. Então, o que a gente coloca em dúvida não é o fato das reuniões terem ocorrido, é se aquela sociedade foi, como a parisiense, oficializada por um órgão público, né, e tornando-se, entre aspas, a primeira nesse sentido.
A sociedade, ela se fixou inicialmente no Palácio Real, né, em Paris, e esse palácio tem história porque foi nele que teve, digamos assim, um discurso antes da tomada da Bastilha, né? Também nessa Galeria de Orleans, o lançamento do Livro dos Espíritos. Na Galeria Valois, em 1º de abril, né, foi quando a sociedade se estabeleceu. Depois ela passa para uma outra galeria no mesmo palácio, em 1º de abril de 1859, e ficou até 1860. E a partir de 1º de abril de 1860, ela vai para essa passagem, né, Saint-Anne, que parece como se fosse uma galeria que tem, né, início e final do outro lado, né? E fixou-se ali até o final, tá? Até o final não, até 1860. Depois ela passou e trocou de endereço também. Aqui, para a gente ter ideia, né, já que foi oficializado, mas antes Kardec pegou e escreveu essa carta solicitando ao governo francês autorização para a fundação e funcionamento legal da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É interessante que, em função do prefeito ou de quem tinha poder, né, para poder autorizar isso, ele era simpatizante da doutrina. Então, essa autorização durou 15 dias, mas de um modo geral as autorizações demoravam em torno de 3 meses. Né? Sorte de Kardec, sorte dos espíritos. Né? Aqui é uma carta que ele mandou exatamente solicitando isso, e ela dizia o seguinte: ao senhor chefe de polícia da cidade de Paris, senhor chefe, os membros fundadores do círculo, ele teve o cuidado de não botar sociedade, botou um círculo, porque uma sociedade traz uma ideia talvez um pouco mais grandiosa, né? Então ele teve um cuidado de botar o Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, que perante vós solicitaram a autorização necessária para se constituírem em sociedade, né? Primeiro era o círculo, e ele queria que aquilo fosse oficializado para tornar a situação um pouco maior, né? Tem a honra de vos solicitar o favor de permitir reuniões preparatórias enquanto esperam a obtenção da autorização regular. Então ele queria dar continuidade, mas tendo autorização para que aquilo não fosse brecado, né? Tenho a honra do mais profundo respeito, senhor chefe, vosso muito humilde e muito obediente servo. Hippolyte Léon Delisle Rivail, aí interessante, fez questão de botar Allan Kardec entre aspas, na Rua dos Mártires, número 8. Aqui, apenas para fazer a comparação, nós temos a nossa também certidão do SEASA, né? Que a Gesilda e a gente botou isso no Memórias, no projeto Memórias, lá no site, da certidão da Polícia Civil do Distrito Federal, vinculada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, na qual é informado o despacho de deferimento para o funcionamento do nosso SEASA, né? Feito pelo chefe da Delegacia Especializada de Costumes Tóxicos e Mistificações. Isso era como era visto a doutrina espírita, né? Em 11 de fevereiro de 1945. Esse documento, a gente botou lá no Memórias, nos demonstra, na década de 40, a necessidade de autorização pela Polícia Civil para que um centro espírita pudesse funcionar normalmente. Então as coisas não foram tão fáceis para esses desbravadores, né, da doutrina no seu início. Né? Para a gente hoje está tudo muito mais fácil. Aqui, só para constar, o primeiro estatuto da casa, né, em 25 de outubro de 1942. Já temos, lógico, já tivemos outro, já foi modificado. Eu esqueci de trazer o atual, né, que está guardado lá na salinha da evangelização. E agora vamos iniciar o nosso tema, né? No primeiro capítulo, fins e constituição da sociedade. No artigo 1, ele diz o seguinte: a sociedade tem por objetivo, estudo dos fenômenos relativos às manifestações espíritas, suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas.
São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social, quer dizer, evitando esse problema. Tá? O segundo artigo compõe-se de sócios titulados, associados livres e sócios correspondentes. 3 tipos, né? Também há o quarto, que poderia conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro, que pela sua posição ou por seus trabalhos lhe possam prestar serviços assinaláveis. Os sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição. O que a gente vai perceber com esses artigos, né, que a gente vai obviamente não ler tudo, pegamos só aquilo que a gente achou mais importante, o cuidado que teve Kardec, e tinha que ser assim, para poder formalizar, organizar isso de uma forma que as reuniões tivessem o cuidado, né, de não aceitar qualquer um para assistir ou até mesmo como sócio. Né? Diferentemente de hoje, para ser sócio basta que você deseje participar, né, aqui da casa, não necessariamente até sendo, propriamente disso, um conhecedor da doutrina, basta desejar. Então, mas aqui a gente vai perceber que era diferente. Mas era natural, né, iniciando esse cuidado. E no 3, no artigo 3º, ele diz: a sociedade não admitirá, senão, as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo dos seus trabalhos, as que já se acham iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas do desejo de nesta se instruírem. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer assim que se perca o tempo em discussões inúteis. A gente lembra justamente quando a gente fez uma parte do capítulo anterior com relação às reuniões das sociedades, né? Que tinha o cuidado do que? Dessa infiltração de elementos contrários à doutrina que buscavam perturbar o ambiente. Então, para ter uma proteção nesse sentido, a sociedade aqui aceitava só quem tivesse um certo conhecimento ou pelo menos simpatia, né? Isso vai ser visto agora no 4º artigo. Para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao presidente um pedido por escrito, apostilado por 2 sócios titulares que se tornam fiadores das intenções do postulante. Então, 2 pessoas, teoricamente, como a gente aluga, né, alguma casa, algum apartamento, são fiadores. Eles seriam o quê? Teoricamente responsáveis por aquele que estava tentando ser um sócio. E um dos que deveria, né, o pedido deve informar o quê? Se o requerente já possui conhecimento do espiritismo, estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência espírita e o compromisso de se sujeitar em tudo ao regulamento, né? Não podia ser alguém que quisesse tumultuar ou ir de encontro a ele. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, de tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenham por objeto o estudo, mas em caso algum terão voto deliberativo no que diga respeito aos negócios da sociedade. Quem tinha direito a isso era o sócio titular. Os associados livres só serão durante o ano em que tenham sido aceitos. E para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano. Então não era uma coisa que chegou, virei sócio livre e vou ficar direto ali, não. No final do ano era avaliado se ele poderia permanecer ou não. 5º artigo. Para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, o sócio livre, tá? Tem assistido a mais da metade das sessões e dado durante esse tempo provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder em todas as circunstâncias para com seus colegas de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Então eram requisitos importantes para que aquela pessoa que foi sócio livre
livre por um ano, pudesse se transformar em titular depois. Sendo titular, ele ia poder argumentar e votar nas reuniões, né? Sexto, a sociedade limitará a se julgar conveniente o número de associados livres e dos sócios titulares. E o sétimo, sócios correspondentes são os que, não residindo em Paris, mantenham relações com a sociedade e lhe forneçam documentos úteis a seus estudos. Podem ser nomeados por proposta de um único sócio titular. Então é importante aqui que esses sócios, no caso correspondente, davam possibilidade ou material, né, possível de estudo para Kardec, o que para ele era importantíssimo e para a doutrina como um todo também, né? No capítulo 2, a administração. A sociedade é administrada por um presidente e diretor, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Artigo 9. A diretoria se compõe de presidente, vice-presidente, secretário-geral, 2 secretários assistentes e um tesoureiro. Poderão ser nomeados um ou mais presidentes honorários. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões poderão ser presididas por um dos membros da comissão. Esse artigo 8 aqui, que ele mostra, né, a parte administrativa, cada casa tem a sua característica e a sua distribuição que melhor atenda, né, a ela. Aqui eu botei na Revista Espírita, apenas por curiosidade, já que a gente está falando de presidente, que Kardec, por aclamação, foi escolhido seu primeiro presidente. E ele foi sucessivamente reeleito até a sua desencarnação em 1869. Contava com a colaboração de médiuns, né, pelos quais seus membros interagiam com os espíritos comunicantes, e São Luís era o patrono espiritual da sociedade. Tá? Serviram como colaboradores da Sociedade Parisiense diversos médiuns notáveis e de considerável produção mediúnica, dentre os quais destacamos Hermance Dufour, Sr. Rosé, Rouet, Sr. Ambel, Senhorita Costel, Alfred Didier, Pierre Gatin, Leymarie, né? E etc. Kardec lutou para a manutenção da rígida disciplina das sessões e não menos rigoroso cuidado na admissão dos associados. É o que o regulamento vai demonstrando para a gente, né, essa preocupação. Enquanto isso, muitos dos seus correligionários cobravam uma abertura maior da instituição. Alegando sobrecarga de tarefas, o codificador espírita chegou a pedir demissão de suas funções administrativas da sociedade, o que não ocorreu, né? Como a gente viu no início, ele ficou até o seu falecimento. Isso foi em 1859, na revista. Na verdade, aquele é um pequeno resumo do que foi dito lá, tá? Artigo 10º. O presidente é nomeado por 3 anos, os outros membros da diretoria por 1 ano, indefinidamente reelegíveis. 11. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de 5 outros sócios titulares, escolhidos de preferência entre os que tiverem dado concurso ativo aos trabalhos da sociedade. Não bastava ser um sócio titular apenas, tinha que demonstrar alguma coisa de positivo e de trabalho para poder entrar nesse rol. Prestado serviços à causa do espiritismo ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador, né? É importante que a gente, além da questão do conhecimento, do estudo e do que a pessoa poderia ou pôde trazer de informações e de trabalho que fosse realmente significante para a sociedade, essa questão do ser benevolente e conciliador era importante para que houvesse a harmonia dentro do grupo, como é necessário a harmonia em qualquer grupo, né, que estejam reunidas mais de uma pessoa, né? A comissão tem a seu cargo o exame prévio de questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade. Fiscalização das receitas e despesas desta e as contas do tesoureiro.
a autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. É o chamado nosso Conselho Fiscal, que age também nessa parte de fiscalização, né? Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo, aqui também algo a mais, né? Propostos pelos diversos sócios, formulá-los, ela própria, a seu turno, e determinar a ordem das sessões de acordo com o presidente. O presidente poderá sempre opor-se a que certos assuntos sejam tratados e postos na ordem do dia, cabendo-lhe recorrer da sua decisão para a sociedade, que resolverá, afinal. Os membros da diretoria e da comissão que, sem participação, se ausentem por 3 meses consecutivos, são tidos como os renunciantes às suas funções, cumprindo providenciar-se para a substituição deles, né? Então, tudo bem, é um certo rigor, porque às vezes, por algum motivo, entre aspas, pessoal, a pessoa acaba se afastando, né? Já ocorreu muitas vezes com a gente, né, por algum motivo. Mas aqui já há essa ideia de que 3 meses consecutivos você não apareceu, é uma maneira de você começar a cortar, né, e perceber quem estava também preocupado em trazer as informações, ampliar os conhecimentos ou ampliar os seus próprios conhecimentos, né? Quando a gente fala de assiduidade dos médiuns, não tem só a ver com a questão de você conseguir desenvolver as suas capacidades, mas também no sentido da preocupação de você se manter, ou pelo menos demonstrar isso para quem está nas funções, digamos assim, de observação dos trabalhos e condução dos trabalhos, o quanto aquela pessoa está interessada, né? Porque às vezes também não basta só a pessoa o tempo todo estar presente, é necessário que manifeste de alguma maneira um movimento para demonstrar para quem está do outro lado observando, olha, eu realmente estou interessado, né? Será que nós vamos ter isso ou aquilo para poder aumentar a nossa possibilidade? Tudo isso é importante dentro da casa, né? E a assiduidade é sempre também algo que deve se levar em conta, né? Lógico, ninguém vai ser expulso da casa do Abel Sebastião de Almeida porque faltou demais. Não é nesse campo, mesmo porque nem todo mundo que está frequentando a casa necessariamente é sócio, né? Não existe obrigação, não existe imposição, cada um é livre, me simpatizo, tenho condições de fenômenos mediúnicos, de trabalhar essa mediunidade, tudo bem, não necessariamente, nem deve-se ter essa imposição. Vai ser sócio, porque senão você não vai descer para essa linha de estudos mediúnicos. Não, né? Tem que se respeitar a possibilidade e a capacidade de cada um e as condições de cada um, né, na questão individual, né? O importante é quem está aqui, independente de ser sócio ou não, tem o seu desejo maior de se melhorar através da doutrina, estudando e praticando as suas possibilidades, né? O artigo 12. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes e, em caso de empate, preponderará do presidente. De 3 em 3 meses, 6 sócios, escolhidos entre os titulares e os associados livres, serão designados para desempenhar as funções de comissários. Então, aquela comissão que a gente falou, ela, de 3 em 3 meses, ela era trocada, né? Diferente do que a gente observa, entre aspas, comparando com o Conselho Fiscal nosso, né, que é uma comissão responsável pela observação, né, da casa, na sua estrutura e naquilo que é verificado, de 4 em 4 anos, né? Lógico, tendo que sair algum membro, tenta-se resolver isso. Os comissários são encarregados de velar pela boa ordem
regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de toda pessoa que se apresenta para elas assistir. Observem que aqui há um acúmulo, como eu já havia comentado, de função, né? Eles, além de ter essa parte, entre aspas, como a gente viu anteriormente na leitura, a questão administrativa, a observação, também na questão da organização das sessões, né, organizando e tudo mais. O ano social começa no dia 1º de abril, né, e as nomeações para a diretoria e para a comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros de uma e outra em exercício continuarão nas suas funções até essa época. Para se proverem as despesas da sociedade, os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres a de 20 francos. O Alci ia gostar dessas informações, né? Nosso diretor financeiro. Aqui eu vou ler de propósito. Quando marido e mulher foram aceitos como associados livres ou titulares, só uma cota e meia será exigida pelos dois, né? Cada 6 meses, a 1º de abril e 1º de outubro, o tesoureiro prestará à comissão contas do emprego e da situação dos fundos. Pagas as despesas ordinárias de aluguéis e outras obrigatórias, se houver saldo, a sociedade determinar um emprego a dar-se-lhe, né? Agora, interessante, né? O casal 1,5. Né? Vamos refletir. Artigo 16. A todos os admitidos associados, livres ou titulares, se conferirá um cartão de admissão provocando-lhe a categoria. O da esquerda, esse amarelo aqui, desbotado, é do titular. E o sócio livre, o azul. Tá? Essa fonte é Allan Kardec Online, tá? Foi da onde tirei essa foto. Esse cartão fica com o tesoureiro, de cujo poder o novo sócio poderá retirá-lo, pagando a sua cota e a joia de entrada. Então ele tinha por mês um valor, mas a entrada era paga também. Então, para entrar na sociedade, dava uma entrada, um valor, e todo mês ele pagava uma cota. Ele não poderá assistir às sessões senão depois de haver retirado o seu cartão. Não o tendo feito até um mês depois da sua admissão, será considerado demissionário. Aqui o capítulo 3 das sessões. Tá? Uma representação gráfica de uma reunião lá na sociedade. E aqui, apenas para, já que a gente está falando de sessão, fizemos um breve comentário, né, sobre o patrono. No intuito especial de colher instrução moral a partir de acontecimentos cotidianos, as sessões da Sociedade Espírita de Paris promoviam evocações e entrevistas junto a espíritos envolvidos com as questões propostas, além de eventualmente receberem manifestações mediúnicas espontâneas. Com atuação marcante, só um lembrete aqui, ele fala eventualmente manifestações mediúnicas espontâneas, porque de um modo geral eram feitas o quê? As evocações. Havia em determinados momentos os direcionamentos, mas as manifestações espontâneas eram importantes porque trazia muitas vezes uma ideia de fidelidade naquilo que o espírito que se apresentou de maneira voluntária na manifestação, nas informações que trazia. Tá? Com atuação marcante na sociedade, o espírito de São Luís era o patrono da entidade. Santo católico e um dos padroeiros da França, Luís IX foi o 42º rei francês e é lembrado com muito respeito pela sua bondade e zelo pelos valores cristãos. Em face dessas credenciais biográficas e da presteza do espírito aos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era este quem Allan Kardec evocava para a intermediação esclarecedora acerca das mais distintas proposições e problemas ali em debate, pelo que o presidente da casa não se furtava de agradecer constantemente. E aí Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1861, ele fala o seguinte,
no discurso final do ano. Não queremos terminar o ano sem dirigir os nossos agradecimentos aos bons espíritos que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos, sobretudo, a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção à sociedade, que tomou sob seu patrocínio, foi evidente e que, assim esperamos, terá a bondade de continuá-la, rogando-lhe que nos inspire a todos os sentimentos que dela nos tornem dignos. 17, continuando com o item das sessões. As sessões da sociedade se realizarão às sextas-feiras, às 8 horas da noite, salvo modificação se for necessária. Serão particulares ou gerais, nunca pública. Lógico, eles tinham um controle de aceitar sócios livres ou titulares, e todos eles tinham que ter um certo conhecimento sobre a doutrina para estarem ali presentes, então essas sessões não eram abertas a públicas a qualquer um, né? Todos os que façam parte da sociedade sob qualquer título devem, em cada sessão, assinar os nomes numa lista de presença. 18. O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e principalmente durante os estudos. Isso é o que a gente busca, né, o tempo todo, né, mantermos um equilíbrio e disciplina de pensamentos, né? Todas as perguntas aos espíritos devem ser feitas por intermédio do presidente, que poderá recusar formulá-las conforme as circunstâncias. Lembrando aquele capítulo, né? Quais as questões que podemos fazer aos espíritos? Então essa era a preocupação. São especialmente interditas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal ou de pura curiosidade, ou que têm o objetivo de submeter os espíritos a provas, né? Assim como todas as que não têm um final geral do ponto de vista dos estudos. Todo sócio tem o direito de reclamar, seja chamada à ordem, aquele que se afaste das conveniências nas discussões ou perturbe as sessões de qualquer maneira. A reclamação será imediatamente posta a votos, se for aprovada, constará na ata. Então, 3 reclamações por alguma conduta indevida, ele depois teria a eliminação de sócio. Nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida antes de submetida, seja ao presidente, seja à comissão, que podem admitir ou recusar a leitura, né? Então, de repente, algum membro da sociedade que tenha recebido alguma comunicação, até partindo talvez dele mesmo, ele não poderia fazer essa leitura, porque se ela estivesse com alguma coisa errada, fora da situação da doutrina, isso na verdade mancha, né, a questão da sociedade, né, a ideia e a imagem, né? Então a preocupação era essa, né? Olha, eu sou Kardec, eu sou o presidente, eu tenho essa obrigação, eu tenho que verificar, ler, né, de maneira atenciosa, crítica, o que está sendo dentro das comunicações. Está legal? Então podemos publicar na revista, se for o caso ou não. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões concernentes aos negócios administrativos, bem como assuntos de estudos que mais tranquilidade e concentração reclamem ou que julguem conveniente aprofundar antes de tratá-lo em presença de pessoas estranhas, né? O cuidado de você organizar o material que será apresentado. Tem direito de assistir a sessões particulares, além dos sócios titulares e dos livres, os sócios correspondentes que se achem temporariamente em Paris e os médiuns que prestem concurso à sociedade. Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos. Ela não é aberta ao público, mas algumas pessoas poderiam ser trazidas. E aqui é interessante, assistir temporariamente sem tomarem parte nelas, só vão ficar olhando e vendo, ouvindo. Cabe-lhe retirar essa autorização quando julga conveniente. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ser apresentado ao presidente por um sócio, que se torna responsável, fiador de seu cuidado, em não causar perturbação nem interrupção. Aos ouvintes é interdito o uso da palavra, salvo casos excepcionais, se o presidente permitir.
Aquele que de qualquer maneira perturbar a ordem ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade poderá ser convidado a retirar-se. Em todos os casos, o fato será anotado na lista de admissão e ele não poderá entrar mais, né? É proibida a sua entrada. Devendo limitar-se o número de ouvintes, aqueles, né, que chegavam e não eram titulares, nem sócios livres, né? Deverão ser inscritos previamente no registro criado para esse fim, com indicação dos endereços das pessoas que os recomendam. E a permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte para mais de 2 pessoas. 2 sessões, salvo autorização do presidente. Nenhum membro da sociedade poderá apresentar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, se eu quisesse que alguém fosse ouvinte, eu não poderia levar 2 pessoas, deveria levar só uma. Tá? O presidente poderia autorizar a entrada, né, sem limite, a quantidade. E agora o último item, disposições diversas, né? Artigo 23. Todos os membros da sociedade lhe devem ter o concurso. Em consequência, são convidados a colher nos seus respectivos círculos de observações os fatos antigos ou recentes que possam dizer respeito ao espiritismo e a os assinalar. Cuidarão ao mesmo tempo de inquirir tanto quanto possível da notoriedade deles. São igualmente convidados a lhe dar conhecimento de todas as publicações que possam relacionar-se mais ou menos diretamente com o objetivo de seus trabalhos. Então, tudo aquilo que pudesse vir a ser colocado e ser mostrado na sociedade, teria que ser verificado, né, pelos membros. A sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publicarem sobre o Espiritismo, quando julgue oportuno. Para esse efeito, encarregará um dos seus membros, associado livre ou titular, de lhe apresentar um relatório que será impresso, se tiver cabimento, na revista espírita. Né? Então, havendo a necessidade, esse elemento que foi indicado poderia fazer esse relatório por escrito e isso poderia ser publicado na revista. A sociedade, considerando que a sua responsabilidade pode achar-se moralmente comprometida pelas publicações particulares de seus associados, prescreve que ninguém poderá, em qualquer escrito, usar do título de sócio da sociedade, sem que a isso esteja por ela autorizado e sem que previamente tenha ela tido conhecimento do manuscrito. Era uma maneira de o quê? De verificar, né, o controle das mensagens, das comunicações ou dos artigos que, porventura, algum sócio gostaria que fosse. Mas, antes de qualquer coisa, Allan Kardec, o presidente, tinha que verificar a leitura e fazer o crivo dele no sentido da coerência e daquilo que estava correto em relação ao que a doutrina pregou, né? Dado que ele não se submeta à decisão que for tomada, poderá ser resolvida a sua exclusão. Então, aquele que desejou escrever ou apresentar o artigo e não aceitou o fato dela não ter sido ou não ter sido concordado, né, com o fato dela ter a aceitação por Kardec, não concordou, exclui. Né? Todo escrito que um sócio publicar sobre o véu da antonímia e sem indicação alguma pela qual se possa reconhecê-lo como autor, será incluído na categoria das publicações ordinárias, cuja apreciação a sociedade reserva para si. Todavia, sem querer impedir a livre emissão das opiniões pessoais, a sociedade convida aqueles de seus membros que tenham a intenção de fazer publicações desse gênero a que previamente lhe peçam parecer, né, oficioso no interesse da ciência. Então, isso daqui é importante porque o anonimato, a pessoa poderia escrever, tudo bem, mas teria que ter essa apreciação como sempre, como tudo. Né? Querendo manter no seu seio a unidade de princípios e o espírito de recíproca tolerância, a sociedade poderá resolver a exclusão de qualquer de seus sócios que se constitua causa de perturbação
ou se torne abertamente hostil mediante escritos comprometedores para a doutrina, opiniões subversivas ou por um modo de proceder que ela não possa aprovar. A exclusão, porém, não pode ser decretada senão depois de prévio aviso oficioso. Então não bastava simplesmente excluir a pessoa, ia tomar conhecimento oficialmente que ela estaria excluída da sociedade. O sócio que voluntariamente se retire no correr do ano não poderá reclamar a diferença das cotas que haja pago. Lógico, quis ir embora, pagou antecipadamente, não vai querer o retorno, né? Decidiu ir embora voluntariamente, né? O Alcir também não ia gostar disso, não ia retornar. O presente regulamento poderá ser modificado quando for conveniente. As propostas de modificação não poderão ser feitas à sociedade, senão pelo órgão de seu presidente, ao qual deverão ser transmitidas, e no caso de terem sido admitidas, pela comissão. Pode a sociedade, sem modificar o seu regulamento, nos pontos essenciais, adotar todas as medidas complementares que lhe pareçam necessárias, né? Então, na nossa casa, volta e meia, nós temos o nosso estatuto, nós temos as nossas diretrizes, mas a organização ou a condução dos trabalhos não necessariamente tem que estar incluída dentro desse estatuto, faz parte de uma caminhada normal dos trabalhos e daquilo que a gente observa que é necessário realizar, não necessariamente oficializando aquilo no estatuto propriamente dito, né? A gente encerra esse capítulo difícil, né, de mantermos atentos. Eu sei, compreendo todos vocês, né? Mas a gente buscou apenas trazer e talvez fazer uma comparação um pouco com o que a casa tem em relação a alguns documentos, como a gente viu no início, né? E as dificuldades que a casa teve no seu início com relação à questão da polícia. Isso não pode, parece ser algo sem importância, mas a gente não pode esquecer isso, porque o que nós somos hoje é reflexo daqueles que estiveram na casa e fizeram. Então a gente tem que ter dentro das nossas cabeças, das nossas mentes, a gratidão para todos eles que tiveram o cuidado de realizar aquele primeiro estatuto, a fundação que a casa teve, né, no sentido de organização, o que hoje nós temos de organização na casa, que tudo isso é consequência do que eles trouxeram para a gente e a gente está aproveitando de uma maneira muito mais tranquila e calma um momento onde nós, independente dos preconceitos que existam, e a gente sabe que existe em relação a outros segmentos, a gente consegue realizar a nossa reunião, a nossa condução da doutrina espírita de maneira pacífica, sem que haja intermediações ou interferências externas atrapalhando a nossa reunião ou os nossos estudos, né? Claro que um ou outro dentro de uma reunião pública que possa não ser, digamos, simpatizante, mas venha por curiosidade, e isso às vezes pode ocorrer, né? Porque ninguém proíbe a entrada de ninguém, mas aquela pessoa não participa verbalmente e, de um modo geral, nós não temos esse problema, graças a Deus, né? Então a gente tem que agradecer muito o fato de que a casa hoje tem a estrutura que tem, mas fruto de quem construiu essa história desde o início, tá? Muita paz a todos.